Amém? Boa noite! Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor, amém? Olha pro irmão que está do teu lado e diz assim, ó: vamos arrumar a casa, irmão? Para ele seja bem-vindo. Amém? Eu queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor lá em Josué, versículo 1. Desculpe, capítulo 1, versículo 7. Repitam comigo. Tão somente ser forte e muito corajoso, para terdes o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Amém. Amém, amados. Feche seus olhos. Vamos estar louvando ao Senhor. Que você aproveite esse momento de adoração, onde vamos estar cantando louvores ao nosso Deus. Que você possa estar realmente abrindo a tua boca, cantando de coração ao Senhor, porque Ele é digno. A Ti, Senhor Jesus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor, e toda a adoração que é devida ao Teu nome, Senhor Jesus. Senhor Jesus, que nessa noite, Pai, nós possamos realmente, Senhor Jesus, Te louvar, Pai, não somente com os nossos lábios, Senhor, mas também com o nosso coração, Senhor. Que possamos, Senhor, Te adorar em espírito, mas também em verdade, Senhor Jesus, com todo o nosso ser, com toda a expressão do nosso corpo, com a nossa vida, Senhor Jesus. Que Tu venha, Senhor Jesus, ter liberdade de agir nesse lugar, Senhor, nessa noite, Pai. Espírito Santo, seja bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo. Tens liberdade de agir de forma independente, individual, Senhor, em cada coração, porque Tu sabes, Senhor Jesus, quais áreas precisamos, Senhor Jesus, ser trabalhados, Senhor. E que nessa noite, Senhor Jesus, o mover do Teu Espírito Santo possa estar colocando, Senhor, a nossa casa em ordem, Senhor. Por isso, amado, esqueça agora o irmão que está do teu lado. Esqueça aquilo que você deixou em casa, lá fora. Enquanto o mundo ele festeja a festa da carne, nós aqui vamos festejar a festa do Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor, Ele está aqui, amados. Você pode dar um glória a Deus? O Senhor, Ele está aqui. Santo, santo és Tu, Senhor Jesus. E a Ti, Senhor, nós queremos render toda adoração, Senhor. Enquanto, Senhor, o mundo, Senhor, presta adoração a Satanás, a carne, nós queremos celebrar o Espírito, a vida em abundância que Tu nos deste, Senhor, naquela cruz. Por isso, Senhor Jesus, nós queremos Te louvar, Senhor Jesus. Santo, santo és Tu, Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós viemos, Senhor, para Te adorar, Senhor Jesus. Que você possa, Senhor, estar abrindo
os teus lábios como um grande coral nessa noite. Santos tu, Senhor Jesus. Louve ao Senhor, amado. Louve ao teu Deus. Santo és tu, Senhor. Santo, santo és tu, Senhor Jesus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Tá ficando bonito. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Mais uma vez. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Luz do mundo, vieste à terra, pra que eu pudesse te ver. e tua beleza. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Eu quero ver a igreja bem forte, como um grande coral. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado mais alto, glorioso do céu. Tu te viesse à terra que criasse, por amor eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso
Nós nunca vamos poder, Senhor, retribuir, Senhor Jesus, tamanho amor, Senhor, tamanha misericórdia, Senhor Jesus. Santo, santo és tu, Senhor Jesus. De sua graça,
Tu és o Senhor. Santo, santo és tu. Glórias a ti, Senhor. Santo é teu nome, Senhor. Teu amor não falha, Senhor. Santo és tu, Senhor. Santo, eterno Deus. Santo, santo. Palmas.
Aplauda o Senhor, porque o amor do Senhor, Ele nunca falha, amados. Santo, santo, Deus. O amor do Senhor, Ele nunca falha. O Senhor, Ele nunca nos desampara. Vamos estar cantando mais um louvor. Que você possa meditar na letra dessa música, amados. Dizes que nunca me deixaria. Dizes que a vida me abalaria. Dizes Que no mundo eu teria aflições, mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor é conosco. Quando eu vejo a escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim, mesmo assim eu descanso em teus braços de amor. Pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. O choro dura uma noite, mas com o dia vem o sol. E as tempestades? As tempestades virão, mas sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Só em Ti, Senhor. Só em Ti, Jesus. Nós encontramos abrigo. Somente os Teus braços, Senhor, nos traz alento. Boa noite para os irmãos, a graça do Senhor seja com todos vocês. Os irmãos podem sentar. Gostaria só, antes de nós iniciarmos, lembrar os irmãos em relação à nossa agenda da semana. Na terça-feira nós teremos normalmente a intercessão às 8 da manhã e o estudo na parte da tarde.
Nós só não teremos atividade no tabernáculo, mas a intercessão e o estudo bíblico nós vamos ter. Amém? Vamos desfrutar. Hoje nós vamos para a segunda ministração. Vamos aproveitar esse espaço do culto para a segunda ministração do seminário, colocando a casa em ordem, na qual nós iniciamos ontem. Hoje teremos a segunda e amanhã a terceira e a última ministração. Amanhã, segunda-feira, às 20 horas, aqui no templo também. Amém? Vou convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias lá no livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 11 em diante. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11 em diante, diz assim: E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Creio que, através dessas ministrações em relação a colocar a casa em ordem, alguns pontos importantíssimos que nós necessitamos discernir, ou seja, ter uma realidade que diferenças não dizem por si só divisão. Amém? Então nós vemos aqui que cada um tem um chamado, cada um tem uma função, cada um tem um ministério, mas todos em prol da edificação do propósito de Deus. E um dos exemplos bem claros, para ficar bem claro para nossas vidas, é o exemplo do homem e da mulher. O homem e a mulher é uma obra-prima de Deus, amém? Que se completa. E muitas vezes, por falta de entendimento, a gente não desfruta, a gente não consegue trabalhar na unidade em prol da edificação do propósito de Deus. Porque é muito interessante, porque outro dia eu estava ouvindo uma questão interessante em relação às diferenças do homem e da mulher. E uma questão que chama a atenção é que o cérebro da mulher é bem diferente do homem. E a gente vai entendendo algumas coisas, alguns pontos destas diferenças que ao mesmo tempo se completam, né? Porque eu ouvi falar desse estudo que diz que o homem, para falar, ele acessa uma partezinha lá no fundo, do lado esquerdo do cérebro. E a mulher, para falar, ela usa todo o lado esquerdo e mais um pouco do direito. Ou seja, é por isso que as irmãs são mais comunicativas. E é por isso também que a gente não vê dificilmente você vai ver uma mulher gaga. Você vai ver mais homem gago. Porque até o carinha acessar lá o cantinho lá do fundo, lá, ele dá uma travada. Até porque diz também em alguns estudos que a mulher fala em torno de 7.000 palavras por dia. E o homem em torno de 4.000. Então você vê que a gente começa a entender algumas coisas, né? E essas diferenças Deus proporciona que é para ter um ajuste, até porque é por isso que quase sempre eu vejo isso por casa, amém, irmãos? Sempre as irmãs falam bastante, elas sempre contam a história toda e o homem está sempre assim, aham,
Aham. O que eu falei? Aham. Nem sabe, porque chega no fim da tarde, as mulheres falaram as 7.000 palavras, para falar 7.000 palavras, elas ainda não acabaram o dia, né? O homem já falou as 4.000 dele e a mulher ainda tem mais 3.000 para falar. Então você vê que essas diferenças elas são para ajuste, porque para falar tem que alguém que ouça, né? E esse processo é por isso que o diabo usa essas diferenças para fazer com que a mulher peque na intromissão e o homem na omissão. E isso você tira a questão da ordem que Deus coloca as coisas. Tudo que o diabo quer, irmãos, é tirar da ordem que Deus coloca. Se nós olharmos hoje as famílias, o que o diabo está fazendo aí fora com as famílias? Tirando as famílias na ordem que Deus colocou, na determinação que Deus determinou. Então, o diabo, através do mundo, está querendo mudar essa ordem, tirar da ordem que está, e por isso que está essa bagunça que está. Os relacionamentos é a mesma coisa. O mundo tem essa pressão, essa opressão, muito em relação, por exemplo, ao sexo. Então, os jovens hoje, eles acham que é normal e que não tem problema nenhum ter relação sexual antes de terem a bênção de Deus. E eles não têm noção, muitas vezes, da maldição que trazem para si. E é por isso que muitas pessoas acabam tendo várias relações, depois eles não conseguem se encontrar mais, porque eles nunca se acham. Ou ao mesmo tempo eles fazem um laço de alma, nem sabem por que estão juntos, mas eles se acostumam, estabelecem uma família nos padrões humanos e naturais, porque eles escolheram aquilo. E é por isso que a gente vê o que está virando os relacionamentos, as famílias hoje, em relação aos divórcios, em relação à destruição dos lares. Tudo por quê? Porque se inverte a ordem e diz que não tem problema. O homem natural é muito mais fácil, ele finge que está querendo ajustar as coisas. Tanto que a gente vê, por exemplo, agora no carnaval, nessa festa mundana, o que se faz muito propaganda? Da camisinha, não é isso? Por quê? Porque o diabo ele se disfarça. Não, nós estamos preocupados, mas ele nunca trata a causa do problema, ele sempre quer tratar os sintomas. Ele sempre quer amenizar para dizer que ele está preocupado ou ajeitando as coisas. É por isso que tem sim, e eu e você que estamos aqui, temos que colocar a casa em ordem nos padrões que Deus determina, não que o mundo determina. Então, se Deus determina que os relacionamentos são assim, assim serão. Se Deus determina que a forma correta é essa, não importa o que os outros pensem, não importa se as pessoas acham que é certo ou não, o que importa é o que Deus determina. E nessas diferenças, o diabo mete a colher. Então, quase sempre, o homem também ele tem uma visão totalmente diferente da mulher. O homem ele tem uma visão tubular, é como você olhar dentro de um caninho. Ainda eu vi um exemplo, uma vez numa palestra, que isso fica muito exposto no mundo, porque a mulher, quando ela está olhando para cá, mas ela já está vendo tudo. O homem não. É por isso que o homem natural, não sei se vocês lembram, eu já fui um homem natural sem os princípios de Deus. Sempre quando passava uma mulher bonita, vamos fazer assim, oh. A mulher não, ela está vendo lá, mas ela nem, porque a visão dela é periférica. O homem é tubular, é por isso que ele não consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Se você pegar um homem lá digitando no computador, eu vejo por mim lá, daqui a pouco a mulher está falando, tu nem sabe o que ela está falando. Pois a mulher está digitando, você fala com ela responde para ti, não erra nada, e ainda ouve lá o que o vizinho está falando. Ela tem uma facilidade com a visão periférica de lidar com várias coisas ao mesmo tempo. O homem não. É por isso que as irmãs ficam muito bravas às vezes, porque elas falam, e aí o que tu me diz? E o homem só fica no aham, nem sabe o que está falando. Por quê? Porque ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, por causa da visão dele. Ele tem essa visão tubular, então ele não consegue se desdobrar. A mulher consegue. Então você vê como o diabo usa essas diferenças, esses dons até que Deus deu, para tirar as coisas do seu devido lugar. Porque quase sempre a reclamação das irmãs é que os homens não se mexem.
Eles não tomam uma posição, porque não se mexe. E aí o que acontece? Ela vai tomar. Ela vai se intrometer onde não deve. E aí, por causa da mudança das coisas do seu devido lugar, começa a dar os problemas nos relacionamentos. Por quê? Porque ela tem que usar aquele dom que Deus deu para auxiliar, não para se intrometer. E o homem, como ele é mais comodista, então ele não quer se incomodar, ele deixa. Ou se ele quer tomar a autoridade de volta, ele toma na força. Aí xinga, briga, se revolta. Por quê? Porque esse processo que o diabo usa através dessas diferenças, por quê? Porque a gente não entende que todas as diferenças, e nós temos que conhecê-las e saber lidar com elas, são para edificação. Não é para destruição. E os irmãos, realmente, os homens têm que orar e clamar muito para nós não sermos omissos. Porque Deus colocou um encargo para mim e para você, sim. Então, é por isso que dificilmente o homem quer, muitas vezes, tomar uma posição em casa. Ele sempre passa para a mulher tomar. Mas até que ponto isso é do Senhor ou não? E nós temos que rever. Nós temos que orar. Será que eu não estou fugindo? É muito mais fácil. É por isso que quase sempre quando chegava em casa, e a mulher lá ficou em casa sozinha o dia todo, não tinha ninguém, está com 7.000 palavras guardadas. O cara já gastou as 4.000 e chegou em casa. É por isso que daqui a pouco ele diz, eu quero mais ir para a rua. Eu não aguento mais ouvir, é só problema. Por quê? Porque ao mesmo tempo ele não assimila, ao mesmo tempo ele não quer fazer a sua parte. E lembre-se que a nossa casa deve ser uma casa de oração. Nós temos que ter realmente os princípios de Deus no nosso lar. E uma das coisas importantíssimas é a gente saber que Deus deu autoridade para mim e para você. Vamos pegar uma passagem aqui para nós. Nos dar um embasamento em relação à autoridade que Deus nos dá. Porque nós estamos na administração colocando a casa em ordem, amém? Deus deu a autoridade, Deus deu a chave da casa para mim e para você, amém? E é claro que um dia Ele vai vir e vai dar a nossa ordem de despejo, vem que chegou a tua hora, mas até então, essa casa que somos cada um de nós, é uma responsabilidade minha e de cada um dos irmãos. Vamos abrir lá no livro de Gênesis, no capítulo 4. Versículo 7, diz assim, livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém? O que entra dentro da minha casa e da casa dos irmãos, que é o nosso coração, irmãos, entra com a permissão minha e tua. E o que sai também. Deus deu essa autoridade. É por isso que a palavra de Deus diz que Ele bate a porta. E aquele que abrir a porta... Quem é que abre a porta? Quem tem a chave da porta. Você tem a chave, eu também. Agora, o que tem entrado para dentro da minha casa, da casa dos irmãos? Eu acho muito interessante, porque às vezes eu vou trabalhar lá nos bichos e eu chego em casa assim com a roupinha meio cheirando a bicho, sabe como é que é? Quando você chega assim meio sujinha e as irmãs gostam muito. Aí daqui a pouco eu chego na porta, a Joyce já me olha e diz, pode ir tirando essa roupa. Tira tudo, não vai entrar com isso. Aí tira a camisa, não, tira o resto. Ainda bem que eu oro meio para fora, ninguém vai me ver. Por quê? Porque você tem autoridade, irmãos. Não tem que entrar nada sujo mesmo. O sujeito tem que ficar do lado de fora. Porque a gente sai para o mundo aí e acaba se contaminando, trazendo toda a sujeira para dentro da casa, que somos nós. E é por isso que a palavra de Deus fala aqui em relação a Caim, que teve inveja do seu irmão e acabou matando o irmão.
E Deus disse para ele: a responsabilidade é tua. Não vem com conversinha. A autoridade eu dei para você. É por isso que só vai entrar se você deixar. Agora, a hora que você também determinar que saia, vai sair. E eu creio que isso Deus quer nos trazer essa realidade, para que a gente possa tomar uma posição. Porque Deus deu a casa para mim e para você como responsabilidade, irmãos. Nós temos que zelar por ela, nós temos que deixar com que as coisas estejam tudo no seu devido lugar. Nós não podemos, de maneira nenhuma, agir por nós mesmos, baseado no que a gente pensa ou no que a gente quer. É por isso que as famílias hoje aí fora perderam totalmente a referência do que é ser um lar, o que é ser uma família, o que é ter uma ordem, o que é ter princípios de Deus. Isso tudo está perdido, porque as pessoas estão escolhendo, está tudo contrário, está tudo fora de ordem, e isso muitas vezes acaba atingindo até nós que temos um certo conhecimento. Como é que eu vou organizar essa casa então? É uma passagem muito interessante, que está no livro de 2 Reis, no capítulo 20, é uma passagem que nos chama muita atenção, onde diz nessa passagem de 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 em diante: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Imagina você receber uma notícia dessas, e essa notícia já foi dada para mim e para você. Tem um tempo determinado, um dia determinado que isso vai suceder, na minha vida, na vida de cada um dos irmãos. Mas aqui chegou exatamente aquele momento, através de uma doença, onde Deus determinou que o profeta fosse lá dizer para ele que ele tinha que arrumar a casa, porque o tempo dele tinha findado. E a gente fica passam algumas ideias em relação ao que é arrumar a casa, né? A gente pensa: puxa, o que seria uma preocupação hoje se você soubesse que você vai morrer amanhã? Quando você pensa em relação a isso, você vai ver as prioridades que está dentro do coração, porque vai ser aquilo que vai brotar primeiro. E eu estava invocando o Senhor em relação a essa passagem. Eu creio que muitas vezes, em muitas áreas da nossa vida, a gente ia pensar em, de repente, deixar a nossa família bem, de repente fazer um seguro, ou deixar tudo organizado para eles, ou levando, aqui no caso era um rei, de repente dele arrumar um sucessor para o seu reinado. Algumas coisas assim, as coisas naturais, básicas, do que um homem natural se preocupa. Mas eu vejo que esse rei entendeu o recado de Deus. Ele entendeu que Deus não estava falando em relação às coisas naturais. Deus não estava dizendo para ele simplesmente: arruma a tua casa, paga as tuas contas, não fica devendo para ninguém, não faz nada. Ele não estava preocupado com isso. A gente vê no decorrer dessa passagem que ele teve uma realidade que não era isso que Deus queria para ele. Deus estava falando de algo muito maior do que isso. Deus estava falando em relação a ele colocar a sua vida espiritual em ordem. E eu creio que esse seminário, Deus também quer falar isso comigo, com você. Porque se a tua parte espiritual estiver em ordem, irmãos, o teu relacionamento está em ordem, a tua vida natural está em ordem, tudo está no devido lugar. Agora, se a vida espiritual não estiver, se as prioridades não forem as que Deus espera que sejam, nós vamos se desgastar. E eu sempre compartilho isso, irmãos, e eu sempre falo para mim mesmo que a gente tem que escolher sofrer pelo Senhor. Porque se nós tivermos que passar por dificuldades, que nós venhamos a passar. Mas que todas essas dificuldades sejam pelo Senhor, ou seja, que elas venham produzir algo benéfico para mim e para você.
Que não seja simplesmente passar por uma circunstância e ainda acrescentar mais problema do que a gente já tem. Até porque a gente já tem bastante, vamos resolver os que a gente tem, não vamos criar mais. Só que quando a gente coloca o foco, quando a gente não entende o que Deus espera de mim e de você, a gente sempre, as nossas preocupações está primeiramente na questão natural. A gente vê isso. A gente pegar nossas prioridades, se for uma festa, se for um passeio, a gente vai com a maior alegria. Mas depois a gente não vem num culto, não vem numa reunião, porque a gente cansou tanto, porque o dia estava muito corrido, estava um calor e me deu vontade de dormir na hora da reunião. Quantos são engordados por isso? Quantos trocam as coisas espirituais por algo natural? Quantos não têm uma realidade? E Ezequias, mesmo sendo um vaso do Senhor, eu creio que com todas as circunstâncias ele estava, de uma certa forma, caindo nessa deficiência, nesse processo de não estar focado totalmente na sua vida espiritual, e Deus queria dar uma chacoalhada nele. E se você olhar, eu para a minha vida e os irmãos para a vida de vocês, você vai ver que Deus já nos deu várias chacoalhadas, para nos trazer realmente uma realidade de que a gente tem que ter essa, não digo preocupação, mas essa motivação de buscar a edificação espiritual das nossas vidas, irmãos. O que adianta correr, alcançar várias coisas, conseguir um monte de dinheiro, depois não saber o que faz com o dinheiro? O que adianta você zelar, sonhar, edificar uma casa e daqui a pouco a família ruiu? Que lógica espiritual tem isso? Umas coisas que são uma burrice. Correr atrás das coisas, consegui-las e daqui a pouco ver que aquilo não era o que a gente esperava. E isso a gente já tem esse entendimento, ou será que não? Ou será que a nossa casa realmente está fora de ordem e a gente ainda continua correndo atrás dessas coisas? No versículo 3, no versículo 2, logo depois que Deus deu essa notícia para ele, diz que ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Será que será que o Senhor lembraria em relação à minha vida e à vida dos irmãos? Porque aqui Ezequias está dizendo: lembra-te, Senhor. Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade. Será que nós podemos dizer isso? Será que se Deus chega para mim, para você e diz: arruma a tua casa, será que nós vamos conseguir fazer com que Deus lembre que a gente estava buscando Ele realmente, que a gente está disposto a fazer o que Ele quer e que Ele ainda tem muito para realizar através das nossas vidas? Ou será que não? Será que nós temos a vida espiritual como uma prioridade? Será que na nossa casa, o lugar de Deus, será que a televisão não está ocupando o lugar de Deus na nossa casa? Será que o lazer não está ocupando o lugar de Deus na nossa casa? O que será que ocupa o lugar de Deus na nossa casa? Porque se tem alguma coisa, se Deus trouxe um seminário falando para nós colocar a casa em ordem, é porque ela está fora de ordem, amém? Então tem um local que é estabelecido onde Deus está, e não tem outra coisa que possa estar nesse lugar, porque se estiver nesse lugar, quer dizer que está fora de ordem. E nós temos que rever alguns pontos, e Deus tem que nos mostrar qual lugar na nossa casa Deus está. Ou será que não tem algo ocupando esse lugar? Porque a gente tem alguns prazeres, algumas coisas que a gente gosta.
E não tem problema de desfrutar disso. O que não pode, de maneira nenhuma, é isso ocupar o lugar de Deus. O tempo que a gente pode, ao mesmo tempo, estar buscando aquilo que Deus tem para nós, e a gente está se desgastando com coisas que não edificam. Vendo, muitas vezes, ouvindo coisas que não vão nos edificar em nada. E é por isso que é tremendo, porque diz com inteireza de coração. Inteireza de coração quer dizer o quê? O coração inteiro. Por isso que a palavra de Deus diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. Não diz dá uma parte, dá um pedacinho. Inteireza de coração quer dizer que é o coração inteiro, não é dividido. Será que o meu coração é dividido? Será que o meu coração ainda se supre em coisas humanas e naturais? E chega no domingo, eu venho no culto, mas durante a semana o meu coração não é inteiro do Senhor? Mas aqui Ezequias disse: tu sabe, Senhor, lembra-te que eu andei. Não quer dizer que estava andando, mas eu andei, Senhor. Eu posso voltar. Eu ainda tenho muito para realizar. Eu tenho um propósito que tu pode estabelecer através da minha vida. É isso que ele está dizendo. Senhor, lembra-te. Eu andei com o meu coração todo voltado para ti. Eu sei que é necessário isso. O coração, de maneira nenhuma, é dividido. E não pode ser. Vamos abrir lá no livro de Tiago, no capítulo 4. E aí nós vamos ver por que Tiago traz esse relato, essa direção, essa exortação para mim e para cada um dos irmãos. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Uma das coisas tremendas que a palavra de Deus nos traz são as formas, as estratégias, através da sabedoria de Deus, para que a gente possa avaliar cada um a si mesmo. Lembre-se que lá em 1 Coríntios capítulo 11 diz: avalie-se cada um a si mesmo. Ou seja, as Sagradas Escrituras por si só já nos habilitam a nos avaliar a si mesmo. Então, aqui ele diz: limpai, purificai as mãos, limpai o coração. Aí eu vou dizer: mas como eu limpar? O que tem no meu coração? De repente você hoje, ou eu em alguma área, a gente não tem realidade do que está no nosso coração. Agora, Deus, através da sua palavra, nos mostra como nós vamos saber. Vamos lá, voltar para o Evangelho de Mateus. Vamos lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 12. Evangelho de Mateus, capítulo 12, no versículo 34. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 34, diz assim: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Amém? Isso é tão tremendo, porque a hora que nós realmente nos humilhar, assim como Ezequias fez, de reconhecer a soberania de Deus e orar com a sua vida, e disse que ele chorou muito, ele virou o rosto para a parede, ele reconheceu que ele não podia fazer nada sem Deus, e ele se desmanchou ali, na submissão a Deus. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. E quando Deus diz que nós podemos avaliar cada um a si mesmos, nós podemos exercitar o que a palavra de Deus diz. É simples. É só ver o que sai da minha boca, da boca dos irmãos. Quando a gente é contrariado, por exemplo. Aí nós vamos ver
do que está cheio o nosso coração. Aí nós vamos ver o que nós temos permitido entrar dentro da nossa casa. Aí nós vamos ter uma realidade de quem realmente nós somos. Porque nesse momento, salta lagarto de tudo que é lado. Nunca vi saltar tanta coisa. E é por isso que Tiago diz: alma, se purifiquem, limpem. Uma casa, Deus nos deu essa casa, irmãos, nós temos que mantê-la limpa. E você não limpa uma vez por semana. Tem que limpar todos os dias. Não é simplesmente uma hora na semana, vindo num culto, que nós vamos limpar essa casa. Nós precisamos realmente que o Espírito de Deus tenha essa liberdade de limpar através de nós. E Deus nos oportuniza através de todas as circunstâncias para que a gente bote para fora aquilo que está ali dentro, para que a gente reconheça: mas isso saiu aqui de dentro. Eu não sou muito de fazer faxina natural, né? Mas eu vejo assim que sempre quando você levanta algum móvel, seja o tapete que você não limpa há muito tempo, aparece um monte de coisa. E o que acontece? Quando você sacode, vem tudo à tona. É assim ou não é? Deus tem sacudido, né? A gente até meio que dá uns espirros, tanto pó que entra e levanta. E quer dizer para os irmãos: vai sacudir mais, porque a sacada vai ficar limpa, porque Deus é o verdadeiro dono dessa casa. Nós só estamos com a responsabilidade que Ele nos deu, e Ele vai vir cobrar uma hora. Uma hora nós vamos receber o oficial de justiça dizer: tá, pode ir agora. E tem mais, não vai levar nada. Vai ficar tudinho. E pode deixar a roupinha toda suja aí fora também, porque lá não vai entrar essa roupa. Mas como a gente resiste muitas vezes de tirar, né? Como a gente ainda insiste em culpar os outros, em colocar a culpa nos outros. Mas a palavra de Deus é bem clara e diz que mesmo que o meu pai, a minha mãe me abandone, o Senhor jamais vai nos abandonar. Não importa se as pessoas falharam comigo, com você, Deus nunca falhou. Não importa se você não recebeu de alguém que você esperava receber, Deus sempre dá o melhor para os seus filhos. Então vamos parar com essas coisas de ficar culpando os outros, porque isso, porque aquilo. Porque isso só vai piorar o nosso estado emocional e íntimo no nosso coração. Nós só acrescentamos mais sujeira. Nós abrimos a porta e dizer: pode entrar. E o que Deus espera de mim e de você, irmãos, é que a gente tome atitude. Nós, os irmãos que temos uma deficiência e que o diabo age muito nessa parte de omissão, que Deus nos deu uma ousadia e uma autoridade, para que a gente faça aquilo que tem que fazer no Senhor. E que as irmãs não se intrometam tanto e sejam as auxiliadoras idôneas. O que fala do intrometer? Intrometer é quando você age por você. Amém, irmão? Não fica brabas, irmão. Os homens são omissos mesmo. É por isso que muitas vezes tem que tomar frente. Aí não anda esse homem. Calma, deixa que Deus faz andar. Você vai para a sua posição, vai orar, até porque se ele não andar, Deus dá um jeito nele. Mas a gente olha e diz: mas eu tenho que fazer alguma coisa. E os homens sempre dizem: louco as mulheres fazem porque ele não quer fazer. O homem foge. É por isso que o homem dá uma machucadinha e já pensa que vai morrer. Olha aqui, o espinho entrou. As mulheres são mais valentes. E é por isso que você imagina esses dois juntos na unidade do Senhor, que bênção. Pois é isso que Deus vai fazer nesse seminário. Está fazendo ou não está? Mas lembre-se que para colocar em ordem, primeiro tem que tirar da ordem que está. Aí parece que bagunçou, né? Mas é uma bagunça, irmãos, necessária, para que as coisas venham e entrem tudo no seu devido lugar. E é por isso que a gente precisa definir os papéis de cada um.
Os papéis estão todos invertidos. Os maridos estão fora da posição, as mulheres estão fora da posição, os filhos estão fora da posição, os filhos não obedecem mais os pais, os filhos xingam os pais, os filhos se intrometem onde não são chamados, está tudo fora de ordem. E é por isso que as famílias estão do jeito que estão. Porque um erro não justifica outro erro. Porque a partir do momento que um toma uma posição, Deus sempre vai honrar aquele que obedece. Sempre, irmãos. Você pode sofrer, como eu creio que os irmãos já sofreram muito, tiveram que passar muitas coisas, porque vocês decidiram obedecer ao Senhor e eu também. Mas vale a pena, porque o melhor é sofrer pelo Senhor do que sofrer por nós mesmos. Porque quando nós escolhemos sofrer por Deus, irmãos, Deus nos dá graça para nós passar o que tiver que passar. Deus nos dá sabedoria e entendimento para que a gente passe por essas circunstâncias e não fique uma raizinha de mágoa, de amargura, de coisa nenhuma que não presta, que venha só sujar a nossa casa. Porque Deus nos dá essa autoridade de nós fecharmos a porta para o diabo, dizer: aqui essa casa é uma casa de oração, é um santuário de Deus. Você é uma casa de oração, você é um santuário de Deus, e a sua casa tem que ser também. Toda a sua família também. E é isso que Deus espera de mim e de você. É por isso que nós temos que realmente ajustar essas prioridades. Fazer o que Deus manda, não o que eu penso que é melhor. Não o que eu quero ou o que eu gosto. Porque quando a gente colocar as coisas no seu devido lugar, irmãos, eu quero dizer uma coisa. Eu já experienciei um pouquinho em alguma área e creio que os irmãos também. Venha o que vier, o Senhor sempre vai nos honrar. Você vai passar coisas que você nunca imaginaria que ia passar, mas Deus sempre vai ser contigo. Você pode até passar pelo vale da sombra e da morte, mas você não vai ter medo nenhum, porque o Senhor vai ser sempre contigo. Isso é a promessa de Deus para aqueles que estão com a casa em ordem, irmãos. Aqueles que realmente querem fazer aquilo que Deus tem para eles. Você quer ser uma bênção, você quer ser um marido abençoado, busque o Senhor, irmãos. Você quer ser uma esposa, vá buscar o Senhor, para de agir pelo que você pensa ou acha, ou que o mundo diz. Jovem, você quer ser uma bênção no Senhor, pare de mesclar Deus com o mundo. Pare de achar que você pode fazer as coisas fora dos padrões de Deus e que não vai trazer problema nenhum. A gente muitas vezes, olha lá, pronto, nem dá nada. Vigie, quem muito é dado, muito é cobrado. Não se baseie por isso. Deus muitas vezes tem misericórdia de alguns, tem, mas em outras áreas Ele está trabalhando. E pelo temor do Senhor, eu que não quero me arriscar. Porque muitas vezes a gente faz essas escolhas e depois a gente tem que lidar com as consequências delas. Vamos voltar lá no 2 Reis e vamos ver realmente o que acontece com alguém que coloca a sua casa em ordem. E isso é o mais tremendo de tudo, não só, irmãos, porque Deus acrescentou 15 anos na vida de Ezequias, até porque Ezequias foi um homem que ele realmente sempre colocou as coisas de Deus no seu devido lugar. Ele foi um rei, mas ele estava relatado lá em 2 Crônicas 29, no capítulo 29, você vai ver que, através do reinado de Ezequias, ele mandou reabrir o templo de Deus. Ele, através do temor do Senhor, ele começou a colocar as coisas em ordem. Ele restabeleceu o culto a Deus, que não tinha mais. Ele trouxe de volta a celebração da Páscoa. Ele ordenou a coleta dos dízimos, das ofertas, para que houvesse a manutenção na casa do Senhor. Tudo isso que estava fora de ordem, Deus usou ele para colocar no seu devido lugar. E Deus usa a mim e a você também. Ao mesmo tempo, nós também necessitamos de colocar nossa vida em ordem. Como você quer colocar a vida do outro em ordem se a tua não está?
Tira a trave primeiro do teu olho, depois tu vai lá e tu vai conseguir tirar o cisto que está no teu irmão. Agora, o problema é que a gente quer ajustar a casa dos outros e a nossa é uma bagunça. A gente quer falar dos outros, a nossa é uma bagunça. Porque falar, eu nunca vi povo mais linguarudo do que crente. E digo sim, tem temor de errar, irmãos. Que vergonha! E glória a Deus, porque Deus sempre fez eu olhar para Ele, porque se eu olhasse para os irmãos, estava frito. Se vocês olhassem para mim, também estava. Porque eu já vi tanta coisa, e Deus ainda disse que nós vamos ver piores ainda, mas Deus, pela sua misericórdia, nos traz entendimento, porque não quer dizer que você concorde, mas tem que entender. Se as pessoas resolveram abrir a sua casa e virar com a casa uma sujeira só, uma casa suja vai produzir o quê? Sujeira, não tem como dar. Uma semente de laranja só pode dar laranja. A gente às vezes quer tirar algo do outro que ele não tem para dar. O que Deus espera de mim e de você? Que nós tenhamos uma casa em ordem, uma casa limpa. Mas para ter essa casa em ordem, casa limpa, nós temos que tirar a sujeira, e mais, tem sempre que manter essa sujeira fora. Porque a gente sai e está lá o diabo, ó. Pecado jaz à porta. Por que ele está na porta? Por que Deus diz, o pecado jaz à porta, mas a ti cabe dominá-lo? Por quê? Porque tu que está com a chave, tu abre a porta ou tu fecha. Ou tu deixa ele entrar ou tu sai. Aí vem irmão, estou orando. Tu viu o que aconteceu na igreja? Que horror. Estou orando, né? Tu me ajuda. Que horror, né? Eu acho que nem vou mais lá, tem tanto pecador lá. Acho que tu também não devia ir, por isso que a tua vida não anda. Eu já sei de ouvir besterol desse jeito. Mas uma pessoa que está suja vai dar o quê? Agora, eu escuto e permito entrar ou não. Por quê? Ouvir até tem que ouvir. Aí tu quem é? Sou eu, teu amigo. Que amigo é esse? Teu amigo. Que não. Está cheio. E tu não vai entrar. Nós temos que começar a dizer não, irmãos. Olha, a gente começa a convidar. Aí estou lá em casa. Agora está uma facilidade isso, né? Computador e televisão nunca vi. Aí tu começa ali, pi, daqui a pouco tu olha. Tem isso na TV? Tem. Só uma olhadinha. Que horror! Mas daqui a pouco já está vendo. Porque está tudo aí, está tudo na porta. Abre a porta para ver. E tudo que Deus espera de mim e dos irmãos agora, e Deus nos dá essa oportunidade primeiro, nós vamos botar tudo isso para fora. Deus vai fazer uma faxina. E em nome de Jesus, isso não vai entrar mais, né, irmãos? Agora eu tenho que tomar uma posição. E se eu tenho uma oportunidade que Deus me dá, que nem nós estamos todos aqui, você veio aqui num seminário colocar a casa em ordem, porque você quer ajustar as coisas, não quer? Senão você não estava aqui. Mas tem um outro dentro de você que não quer. Aí você vai ter que dizer para ele, mas a vontade do Senhor é maior, e eu decido fazer o que Deus quer e não mais o que eu quero. Porque Ele deixou escrito uma oração bem clara, que todo mundo ora e sabe de cor, mas ninguém tem realidade. Seja feita a tua vontade, tanto no céu como na terra. Ou seja, não mais a minha, mas a tua. E nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, irmãos. E olha que tremendo que é quando Deus estabelece e coloca tudo em ordem. Versículo 5. Volta e diz Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Que glória, hein? Irmãos, imagina hoje nós estamos aqui e Deus vai mandar dizer para mim e para vocês, ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, eu vou mudar a situação, eu vou te capacitar, você botar tudo isso para fora. Eu vou te mostrar onde está toda essa sujeira. Eu vou te capacitar a você começar a avaliar a si mesmo e não permitir mais que você caia nesse mesmo processo.
Deus acrescentou 15 anos. Deus livrou Ezequias da mão dos inimigos. Ele não só acrescentou os dias, como ele livrou ele dos inimigos e ainda fez com que o sol recuasse e ficasse como sinal para mostrar que aquilo não era algo natural, que aquilo era algo espiritual, irmãos. E uma das coisas que a gente escuta muito hoje, até as pessoas que nem têm realidade de Deus, a vida é curta. Amém? A vida é curta. A morte é certa. E o julgamento está chegando. É isso que nós temos que ter, essa realidade, irmãos. A vida é curta. Não dá tempo para ficar brincando mais. Vai chegar uma hora que Deus vai dizer: arruma a tua casa, que chegou a tua hora. E que nem diz a palavra de Deus: se pedirem a tua alma hoje, para quem será? Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Você sabe? Você não sabe se daqui a pouco Deus não está falando para mim e para você? E aí? Você correndo atrás de tantas coisas, preocupado, querendo desfrutar, e agora? E quando chegar a tua vez e você for subir, você vai para onde? Essas coisas todas que te preocupam vão te auxiliar para onde você vai? Toda essa mágoa, esse ressentimento vai te levar para onde? Toda essa falta de temor de Deus, de fazer as coisas sem inteireza de coração, um pé no mundo, um pé na vida com o Senhor, vão te levar para onde? Deus, eu creio que quer nos chacoalhar mesmo, para que a gente, de repente, acorde hoje. E lembre-se, Ezequias fez muitas coisas para Deus, mas Deus viu que ele necessitava também de ajustes, irmãos. Eu já fiz muitas coisas para Deus, creio que você também, mas Deus não olha o currículo vitae. Deus quer saber hoje, como está o teu coração hoje? Com tudo que você tem passado, o que tem saído da tua boca? Quando você tem um desejo, esse desejo é para quem? É para Deus ou é para ti? Nessa tua casa, o que está no lugar de Deus? O que você tem que tirar de lá hoje? Deus nos reúne aqui para nos descer algo sobrenatural, uma capacitação de nós dizer: sai agora e não volte mais. Porque a palavra de Deus é clara e diz que onde 2 ou mais concordarem em uma só coisa, assim será feito. Nós estamos todos aqui, Deus nos levando através da sua palavra a uma unidade da gente reconhecer: puxa, é verdade mesmo, cara. A gente briga tanto, se amargura com as pessoas erram com a gente e fazem a gente marionete. Por causa do erro de um, eu não durmo, não como, fico mal. Agora você não dorme e não come por causa de Jesus, ou é só por causa do ego? Quantas noites já fiquei sem comer, sem dormir por causa de outros, por causa de atitude de outros? E Deus me constrangia, que nem essas folias tudo aí, os caras pulam aí o dia inteiro, nós ficamos 1h30, já estão cansados, olhando muitas vezes: já está na hora de ir embora. Passavam a noite saltitando para o diabo. Agora, para ficar orando para o Senhor é ruim, é difícil. Nós temos que colocar isso no lugar, nós temos que colocar as coisas no seu devido lugar, está fora de ordem. Se ainda o meu ímpeto, o meu desejo ainda é fazer as coisas naturais, é bênção, o lazer é uma bênção, irmãos, o desfrute é ótimo, é importante, mas não vamos inverter as coisas. Você não pode abrir mão das coisas de Deus por causa disso. Você não pode gastar suas forças nisso e depois ficar cansado para Deus. E isso é muito interessante, porque a gente se cansa, fica com sono. Eu ainda brinco, eu digo: Deus é bom comigo, irmãos. O pastor tem que vir, né? Porque tem dia que eu digo: ai, que vontade de ficar dormindo. Deus é bom comigo. Mas com você também, né? Porque Deus também quer usar os irmãos. Nós temos que colocar isso tudo no seu devido lugar, irmãos. E Deus quer dizer para mim e para você: eu ouvi a oração de vocês hoje. Eu ouvi realmente que você se humilhou, eu vi que você entendeu as coisas. Eu sei também que você tem até tentado e não tem conseguido, mas eu vou mudar a tua sorte hoje. Eu vou te dar graça para você passar o que você tem que passar. Se for de Deus de mudar as circunstâncias, que mude. Mas se não for, Ele vai dar graça para você passar. E é disso que nós precisamos. Porque a graça do Senhor
nos basta. E é por isso que a palavra de Deus diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque quando a gente está fortinho, a gente tem muitos sonhos, planos, desejos, é lazer, é bastante TV, filmezinho, pipoquinha, pipipi. Mas quando a gente está fraco, é Jesus, Jesus e Jesus. É ou não é? Eu estou sem tempo de ir na igreja. Daqui a pouco o Senhor arrumou um tempo. E aí nunca vi orar tanto. Aí daqui a pouco recebe aquilo, sai de novo. Eu digo, Deus, misericórdia. Até quando vai ser assim? Isso não está na ordem do Senhor, irmãos. Nós temos que nos manter, não pode estar de ânimo doble. Nós temos que realmente ter essa inteireza de coração inteiro para o Senhor. E eu creio que Deus vai produzindo isso na minha vida, na vida de vocês. Amém? Por isso não se preocupe. A gente tem que se negar, irmãos. Se elas tiverem que falar essas 7.000 e você já gastou suas 4, se nega, escute, amadinha. Se o maridinho ficar tenha paciência com ele. Porque Deus vai ajustar todas as coisas. O problema todo é que a gente quer mudar os outros. E o único que pode mudar é Deus. Amém? Vamos colocar de pé, pode ser? Vou convidar os levitas a passar aqui. Vou convidar os irmãos, nós fazemos um oralê dessa parte B do versículo 1 do capítulo 20 do livro de 2 Reis. E que em nome de Jesus essa palavra que nós vamos ler nos traga uma unção sobrenatural de Deus para que a gente tome uma posição em relação àquilo que nós vamos ouvir agora. Assim como Ezequias tomou naquele momento. Quando ele se deparou com aquela circunstância onde o profeta Isaías chegou a ele e deu o recado de Deus para ele. Aquele homem nunca mais foi o mesmo, irmãos. Eu e você estamos aqui porque Deus quer nos mudar e nós nunca mais vamos voltar a fazer as mesmas práticas. Isso é nunca mais ser o mesmo. Quando Deus determinou para o profeta ir lá, ungir a Saulo, para que ele viesse a ser um vaso chamado Paulo nas mãos de Deus, ele disse, vai lá, porque esse é um vaso escolhido por mim, porque eu vou ensinar ele a sofrer pelo meu nome. E quando ele restituiu a visão daquele homem nunca mais viu como ele via antes. Quando Deus entra na vida de uma pessoa, quando Deus movimenta uma pessoa, ela nunca mais é a mesma. Quando Deus tocou na vida de Ezequias, quando Deus deu essa determinação para o profeta ir lá e falar para ele, Deus tinha essa esperança de que realmente Ezequias entendesse o recado de Deus. Eu creio que tudo que Deus espera, irmãos, da minha vida, da vida de cada um de vocês, através dessa ministração, de todas as ministrações que Deus tem nos dado, é que a gente realmente não venha a negligenciar aquilo que Ele está falando para nós, mas que a gente venha tomar uma posição. Vamos juntos, amém? Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Se os irmãos sentirem paz de fechar os seus olhos, gostaria de convidar os irmãos nós orarmos juntos, dando essa liberdade, ou seja, exercendo a autoridade que Deus nos deu de abrir a porta. Deus deu autoridade para nós abrir a porta e para nós fechar a porta. E Deus hoje, eu creio que está batendo a porta, irmãos. Deus está batendo a porta do meu coração, do coração de cada um dos irmãos, e Ele quer nos limpar. Ele quer nos purificar, Ele quer colocar as coisas em ordem. Mas nós precisamos abrir esse coração e, na unidade do Espírito,
como igreja, nós vamos fazer essa oração para que o diabo escute bem alto essa nossa oração, onde nós damos liberdade para que Deus entre nessa casa. Somente Deus entre nessa casa. E a palavra de Deus é clara e diz que quando a luz entra, as trevas saem. A luz de Deus vai entrar no meu coração, no coração de cada um dos irmãos hoje. Isso não é uma mera oração que de repente a gente já fez, de repente de boca para fora. Mas eu creio que Deus nos reuniu hoje aqui e essa oração vai ser uma oração onde Deus vai dizer para mim e para você: eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, eu sei que você realmente quer isso. E eu vou te curar. Eu vou mudar essa situação. Eu vou te dar tudo que é necessário para você vencer essa circunstância. Mas você vai ter que abrir, você vai ter que confiar agora. Você vai orar sim, mas você vai orar confessando que você precisa do Senhor. Que você precisa que Ele proceda através do seu espírito esse desejo ardente pela presença dEle nas nossas vidas. Repita comigo: Senhor Jesus, eu abro meu coração, eu dou liberdade, Senhor. Entra nessa casa, entra no meu coração, esquadrinha, prova os meus pensamentos, Senhor. Subjuga todos os espíritos malignos que têm vivido nesta casa, que é somente tua, pois eu reconheço e profetizo com os meus lábios que tu és o único Senhor e Salvador desta casa. Em nome de Jesus, eu te dou liberdade. Endireita as minhas veredas. Revela os mistérios através da tua palavra, endireitando os meus passos e me guiando pelo caminho que eu devo andar. Frustra agora todos os intentos do diabo sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a tua igreja. Desfaz agora, na autoridade do nome e do sangue de Jesus, eu declaro vencido, em nome de Jesus, todos os intentos do diabo sobre a minha vida, sobre o propósito de Deus na minha vida e na minha casa, pois eu creio, e a tua palavra diz: aquele que crê será salvo ele e toda a sua casa. Coloca, Senhor, tudo no seu devido lugar, que esteja conforme o teu querer e conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador
graça. de graça recebi por sua cruz. Da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava o quê? Eu estava condenado, Mas agora mas agora pela cruz